O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que teria surgido no início do universo e que os físicos dizem ser responsável por dar massa às demais. O bóson de Higgs foi previsto teoricamente na década de 1960, mas só foi detectado em 2012 no laboratório CERN na Europa. Como um campo quântico, a partícula permeia todo o espaço através do qual outras partículas se movem, adquirindo massa através de sua interação com o campo de Higgs, que pode ser visto aproximadamente como uma espécie de resistência ao seu movimento. Muitas propriedades do bóson de Higgs, incluindo a forma como ele interage com outras partículas, já foram medidas para serem consistentes com as previsões do modelo padrão da física, que ajuda a explicar o mundo que nos cerca. Mas um modo de decaimento de Higgs, uma espécie de partição, ainda precisava ser investigado. Era a previsão teórica de que um bóson de Higgs ocasionalmente decairia e produziria um fóton, o quantum ou partícula de luz, e um bóson chamado Z, que é uma partícula sem carga que, junto com dois bósons do tipo W, transmite a força fraca, responsável pelo mecanismo de interação entre partículas subatômicas, que é responsável pelo decaimento radioativo de átomos. Os físicos de partículas detectaram pela primeira vez um novo decaimento do bóson de Higgs, revelando uma ligeira diferença com as previsões do modelo padrão e talvez apontando para uma física desconhecida além dele. Para chegar a esta conclusão, cientistas das colaborações Atlas e CMS no CERN, responsável pelo LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, usaram dados de colisões próton-próton entre 2015 a 2018 para procurar esse decaimento de Higgs Z mais fóton específico. A teoria prevê que cerca de 15 vezes a cada 10 mil decaimentos, o bóson de Higgs deveria produzir um bóson Z e um fóton, o decaimento mais raro no modelo padrão. Ele faz isso primeiro produzindo um par de quarks top, quarks são partículas que compõem prótons e nêutrons, ou um par de bósons W, que então decaem em Z e fóton. A colaboração Atlas-CMS, trabalho de mais de 9.000 cientistas, encontrou uma taxa de ramificação ou fração de decaimentos de 34 vezes por 10 mil decaimentos, mais ou menos 11 por 10 mil, 2,2 vezes o valor teórico. A fração medida é muito grande, 3,4 desvios padrão acima do valor teórico. Um número ainda muito pequeno para descartar um acaso estatístico, que exige 5. Ainda assim, a diferença relativamente grande sugere a possibilidade de uma diferença significativa em relação à teoria, o que poderia ser devido à física além do modelo padrão, novas partículas que são as intermediárias, além do quark top e dos bósons W. Uma possibilidade para a física além do modelo padrão é a supersimetria. A teoria que prevê uma simetria, uma relação entre partículas de meio spin, chamadas férmions, e spin inteiro, chamadas bósons, com cada partícula conhecida tendo um parceiro com um spin diferente, por meio inteiro. Muitos físicos teóricos há muito defendem a supersimetria, pois ela resolveria muitos enigmas que atormentam o modelo padrão, como a grande diferença entre as intensidades da força fraca e da gravidade, ou por que a massa do bóson de Higgs, cerca de 125 gigaelectronvolts, é muito menor do que a escala de energia da grande unificação, de cerca de 10 elevado a 16 gigaelectronvolts.
Este resultado é impressionante por vários motivos, acrescentou Mônica Dunford, da colaboração CMS. Somos experimentalmente capazes de medir com tanta precisão esses processos muito raros. Eles são um teste poderoso do modelo padrão e de possíveis teorias além dele. Dunford acrescenta que os grupos adquiriram novos dados durante a Corrida 3 no CERN, que começou em julho de 2022, com 13,6 teraelectronvolts de energia total. Ainda mais dados virão do Grande Colisor de Hadrons de alta luminosidade, que fornecerá cerca de 5 vezes mais colisões próton-próton por segundo. O HL-LHC está previsto para entrar em operação em 2028. Esses resultados são uma prévia do que continuaremos a conseguir, conclui Dunford. Este foi o Minuto News, uma pílula que busca cada vez mais contribuir para elevar o conhecimento de notícias sobre ciências. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell